A super dica de hoje nós iremos falar sobre as entradas. Assunto importante esse para o seu concurso. Por quê? Porque muitas vezes a banca gosta de causar a confusão, trazendo à tona dois tópicos muito semelhantes, que são as entradas e as bandeiras. Convém salientar desde agora que temos uma grande diferença, seja ela na conquista dos achados, seja elas no povoamento do interior. Vamos lá. Vamos falar então agora sobre as entradas. Um primeiro ponto interessante que você deve ter em mente no seu estudo, que tanto as entradas assim como as bandeiras, elas representaram uma importante expansão territorial. Por quê? Porque a partir desses dois movimentos foi possível uma coisa chamada da interiorização. Pois a gente via que os portugueses fixavam as suas explorações principalmente aonde? Ao longo do litoral. A partir do momento que surgiram as entradas e bandeiras, esse povoamento ele vai adentrando ao interior do Brasil. Características importantes, aqui eu chamo a atenção para você. Essas são as características que você tem que ficar atento na hora da sua prova. As entradas, elas eram oficiais. O que significam oficiais, professor? Oficiais porque elas eram representadas, elas eram constituídas pela coroa portuguesa. Então quem colocava as entradas aqui no Brasil era a coroa portuguesa. Aí a gente vai ver algumas características relacionadas a isso, que ela vai ser formada por soldados portugueses, soldados brasileiros a serviço da coroa portuguesa, mas friso bem isso. Lembre-se, as entradas elas são oficiais e elas estão ligadas diretamente à coroa portuguesa. Diferentemente do que a gente vai ver das bandeiras, que tratam-se de expedições particulares. No final da aula, onde a gente vai tecer sobre bandeiras, você vai sentar, você vai fazer um seu comparativo, o que eram as entradas e o que eram as bandeiras, e ali você vai colocar entradas oficiais, coroa portuguesa, bandeiras particulares. E esse é o ponto que você tem que tomar cuidado, por quê? Porque é aí que o examinador vem em cima de você. Outra característica, partiam do litoral. Veja bem, os portugueses eles conheciam o caminho do litoral. Porque se a gente for voltar um pouquinho no tempo, lá em 22 de abril de 1500, os portugueses chegaram ao Brasil no litoral. Lembra lá na chamada Baía Cabralha, aonde acabaram aportando na época na Baía Cabralha, hoje chamado de Porto Seguro. Era dali que se organizavam as expedições da coroa portuguesa. Por isso que se fala que as entradas partiam do litoral. Então o aluno safra ele já vai fazendo a seguinte relação. Os portugueses, eles tinham a sua base estrutural para reconhecer o território a partir do litoral, certo? Se eles tinham a partir do litoral, se isso era oficial, isso nada mais é do que as chamadas entradas. Atento a esse detalhe. Outra coisa, respeitavam o Tratado de Tordesilhas. Este respeitavam o Tratado de Tordesilhas era em parte. Por quê? Porque a gente vai ver que muitas vezes isso não acontecia. Muitas vezes os próprios portugueses iam além do Tratado de Tordesilhas em busca de metais preciosos, em busca de riquezas. Então essa ideia, essa questão de respeitar o Tratado de Tordesilhas, em síntese, ela, de uma maneira geral, ela era seguida. Mas a gente tinha várias exceções. Por exemplo, a gente vai ver que os irmãos Pedro Aleixo e Pedro Teixeira acabaram indo à foz do rio Amazonas. Então as entradas, via de regra, elas respeitam o Tratado de Tordesilhas. Tivemos algumas exceções, certo? Mas via de regra elas acabavam respeitando. Ou seja, elas ficavam mais naquela faixa delimitada pela linha imaginária entre Belém e Laguna em Santa Catarina. Pregaram a interiorização, isso aí a gente já falou, levou os portugueses mais para o interior do território brasileiro, principalmente no aspecto ligado à região nordeste do Brasil, à região sudeste, até mesmo à região do centro-oeste, que a gente vai ver que é onde vai acabar se encontrando metais preciosos. Vai servir para conhecer o território, e aí a gente lembra desde a época das expedições geográficas, das expedições exploradoras, tinha-se como objetivo o quê? Reconhecimento geográfico, verificar a extensão da costa. Então todos esses pontos acabam fazendo parte das características das entradas, certo? Então reconhecimento geográfico. O que mais? Procura de riquezas. E aqui agora a gente vai salientar que o ciclo
que a gente tem nessa época, que começam as entradas, ainda é o ciclo do pau-brasil. Só que nesse mesmo período, os espanhóis então estão encontrando ouro no território da América Central. Naquele território que a gente sabe, aquelas regiões das minas de Potosí e tal, onde os espanhóis encontraram prata, isso fez com que os portugueses não se cansassem de procurar aqui no Brasil também os chamados metais preciosos. Então por isso que a gente vai ver essa relação das entradas, assim como das bandeiras, a busca de metais preciosos. Eu chamo a atenção para você aqui de um detalhe que a gente tem que ficar atento, que é o seguinte: tanto as entradas como as bandeiras, elas colaboraram para a expansão territorial. Tanto as entradas e bandeiras, elas vão colaborar para o conhecimento do interior. Mas sem dúvida, na hora que você tiver que escolher entre entrada e bandeira, para ver aquela que colaborou de uma maneira mais efetiva, esta será as bandeiras. Porque as bandeiras acabaram indo além do Tratado de Tordesilhas, eles se emprenharam principalmente na região centro-oeste, onde vai ser encontrado ouro, na região nordeste. Então fiquem atentos a esse detalhe. As bandeiras contribuíram de maneira superior nesse ponto de expansão territorial em relação às chamadas entradas, certo? Vamos ver algumas principais entradas que ficaram marcadas aí como pontos importantes. 1504 a gente tem as entradas de Américo Vespúcio, e aqui o aluno, aquele que está estudando, ele vai lembrar que a figura de Américo Vespúcio, ela foi ligada às duas expedições exploradoras, a de Gaspar de Lemos em 1501, como a de Gonçalo Coelho em 1503. E o rei português, aproveitando deste conhecimento, fez com que Américo Vespúcio organizasse algumas entradas para verificar a extensão da costa. Lembra? Isso era uma das missões daquelas chamadas expedições exploradoras. Então Américo Vespúcio vai acabar controlando essas entradas aí no território. Depois, em 1518, a gente tem uma importante entrada em Sergipe, lá de Belchior Dias Moreira. Esse Belchior Dias Moreira era neto de Caramuru. Quem era Caramuru? Caramuru foi um índio que ajudou o Martim Afonso de Souza lá na fundação da Vila de São Vicente. Esse Caramuru, Diogo Álvares, nada mais era que um quê? Que um português que acabou vindo para o Brasil, acabou se juntando ali à tribo indígena e acabou ficando aqui no território brasileiro. Então esse Belchior Dias Moreira era neto do Caramuru. E ele vai acabar fazendo parte ali de uma bandeira, de uma entrada que buscava metais preciosos, acabou não achando, mas a sua expedição ficou conhecida como as Minas de Prata. Mais tarde, esse episódio é narrado por José de Alencar na obra As Minas de Prata. Preste atenção e tome cuidado que a gente vai ter uma bandeira que é o caçador de esmeraldas. Esse aí achava que tinha encontrado algumas esmeraldas, porém ele viu posteriormente que se tratavam de turmalinas. Então, caçador de esmeraldas é uma coisa, é ligado ao ciclo dos bandeirantes. Aqui a gente está falando dessas minas de prata do Belchior Dias Moreira, que é ligado ao quê? Ao ciclo das entradas. Lembre-se, é nesse detalhe que o examinador vai tentar pegar você. Então vamos ficar atento a esse ponto. Depois, 1531, a gente tem as expedições de Martim Afonso de Souza. Isso daqui é tranquilo, porque é só eu conseguir lembrar que em 1531 a gente acabou dentro de uma entrada do Martim Afonso de Souza, fundando-se o primeiro núcleo de povoamento do Brasil, que você já deve ter se lembrado aí, que trata-se do núcleo de povoamento de São Vicente. Gaivota importante. Depois de 1554, a gente vai ter Francisco Espinosa, que ele vai fazer uma entrada na Bahia. E essa entrada na Bahia, ela acabou tendo uma repercussão maior ainda. Por quê? Porque ele acabou explorando o sertão nordestino. Então ele foi além da exploração do território baiano, acabou explorando o sertão nordestino. 1560 a gente vai ter uma entrada importante do Brás Cubas, e aí a gente para um pouquinho e volta no tempo. Esse Brás Cubas era um português que acabou sendo responsável pela fundação de Santos. Então ele vai acabar fazendo uma entrada naquela localidade que ele já tinha um pequeno conhecimento. E uma entrada que ficou interessante, importante, foi uma entrada do Gabriel Soares. Por quê? Porque essa entrada acabou ficando conhecida como o Tratado Descritivo do Brasil. Ele fez uma expedição, uma entrada praticamente naquela região sudeste e nordeste, principalmente, reconhecendo aquelas terras que pertenciam a Portugal à época
da vigência do Tratado de Tordesilhas. E aí ele escreve o tratado descritivo, ele descreve o que ele encontrava ali, desde a figura dos índios tupiniquins, dos índios aimorés, até a figura, o ponto da exploração do pau-brasil, aquela extração nômade e predatória que a gente teve no nosso primeiro ciclo. E aí, você que está olhando essa aula, você tem que ficar atento ao seguinte: aonde que vai surgir a maldade do examinador? Aqui a gente está falando que Gabriel Soares escreveu o Tratado Descritivo do Brasil. Ou seja, ele descreveu o Brasil. Só que na história, se você voltar, a Carta de Pero Vaz de Caminha, ela ficou conhecida como o quê? Certidão de Batismo do Brasil. E esses pontos que acabam se entrelaçando, que eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Porque numa hora da prova, uma hora de estresse, você está exposto ao estresse, alguma dúvida em relação a isso pode fazer com que você perca aquela questão que era facilmente identificável. Então lembre, Gabriel Soares, Tratado Descritivo do Brasil. Isso nada mais é que uma consequência de uma entrada. Já a Certidão de Batismo do Brasil é consequência do quê? É consequência da Carta do Pero Vaz de Caminha, o escrivão da Esquadra de Cabral. Então esse é o fato que tem relacionado às entradas. As entradas, elas são bem menores que as bandeiras, até mesmo pela faixa de extensão onde elas vão atuar, pela importância que elas vão ter. Os bandeirantes, eles vão acabar encontrando ouro em território brasileiro. Isso vai fazer com que as bandeiras sejam mais vultuosas que as entradas. Chamo a atenção novamente que aqui, ó, essas 3 linhas em vermelho é o que você principalmente precisa saber. Eram oficiais, ou seja, da coroa portuguesa, partiam do litoral, e aí a gente vai ver que os bandeirantes partem da onde? De São Paulo, e respeitavam o Tratado de Tordesilhas, em tese, a sua maioria respeitava. Essas 3 características em vermelho são aquelas que é a gaivota, que é o que você precisa saber na hora de responder uma questão relacionada às entradas. Lembro que entradas, diferentemente das bandeiras, ela não possui uma divisão. A gente vai ver que as bandeiras possuem sertanismo de contrato, prospector e tal, ouro e lavagem. Aqui não. As entradas não tinham essa particularidade, até mesmo por quê? Porque estava se conhecendo o Brasil, 1504, 1518, 1531. Então estava no quê? Era um conhecimento incipiente, não sabia exatamente o que se ia encontrar. Então é isso que você precisa levar para a sua prova relacionada às entradas. Na próxima aula, quando a gente falar de bandeiras, a gente vai ter condições de fazer um paralelo entre as entradas e bandeiras, certo? Se gostou, deixa o seu like, compartilhe essa aula com os demais colegas, inscreva-se no canal, ative o sininho para estar recebendo as notificações, para que a gente consiga sempre estar podendo ajudar você na sua preparação para o concurso.